Bora então para mais uma aula de aprofundamento. A gente vai falar aqui, ó. Falar aqui. A gente vai falar aqui a respeito de sistema imunitário, imunológico ou imune. Você pode chamar da maneira que você quiser, do sistema urinário, do sistema hormonal, também chamado de endócrino, e vai ficar fora, tá, gente? Eu justifico para vocês bem agora a parte de sistema nervoso. Por que vai ficar fora, professor? Porque tem muita coisa importante em sistema nervoso que exigem alguns detalhes, e aí eu teria que colocar pelo menos mais umas 3 questões, a nossa aula ficaria um tanto quanto longa, porque sistema hormonal também abraça muita coisa, e aí eu preferi trabalhar sistema nervoso na nossa próxima semana. A gente fala de sistema nervoso, a gente fala também de órgãos do sentido. Combina mais, né? Combina mais a gente falar de sistema nervoso junto com os órgãos do sentido. Então, faz sentido isso pra você? Espero que sim. Não deixe de se inscrever no nosso canal caso você não seja inscrito. Isso é uma maneira muito simples de você apoiar o nosso projeto, que contém todas, olha o que eu tô falando, todas as aulas de biologia do ensino médio aqui para você de maneira gratuita. Então, apoie o nosso projeto, e se você não se sentir à vontade para isso, se você achar que ele não merece apoio nenhum, coloca aí qual que é a sua crítica, coloca aqui nos comentários. Ô, prof, eu acho que você é meio, sei lá, devagar aí nas aulas. Não curto muito, não. Mas beleza, eu imagino que você gosta das aulas 5, você tá aqui para assistir. Essa é a 34ª semana de aula de aprofundamento. Você não estaria aqui caso você não curtisse um pouco, pelo menos, ou não precisasse disso aqui, ao menos. Vamos lá, gente. Então, a primeira questão já para, tipo, soco na cara, sabe? Soco na cara e baixaria. Uma questão muito difícil, falando dos tipos de anticorpos, também conhecidos como imunoglobulinas, né? Vamos lá. A dinâmica da pandemia de coronavírus no Brasil, uma redução significativa de casos graves e de uma queda acentuada na mortalidade correlacionada ao aumento do percentual de indivíduos vacinados na população, reforça a efetividade da vacinação como medida que induz a proteção contra o vírus SARS-CoV-2. Essa proteção é gerada, entre outros elementos, pela indução de anticorpos específicos contra o vírus. Na coluna da esquerda, abaixo, estão relacionados, isotipos de anticorpos, e na direita, suas principais funções. Associe adequadamente a coluna da direita com a da esquerda. Então você tem IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Galera, eu acho baixaria uma questão dessa porque é muito difícil um aluno lembrar de todos os tipos de anticorpos assim do nadão, sabe? Não é aquele tipo de assunto que a gente bate. Eu acho até desnecessário um estudante ter que saber isso. Sinceramente, tá? Até porque, vamos pegar o IgD. Se você procurar informações mais básicas a respeito do IgD, por exemplo, lá no livro do Amabis e Marto, livro de ensino médio, que é referência nacional, né? Todo o ensino médio se baseia em Amabis e Marto, você vê que o IgD está escrito lá, que ele ativa os linfócitos B, mas sua função ainda não é plenamente conhecida. Cara, a gente nem sabe direito para que serve o negócio, nem sabe direito para que serve, e isso é cobrado numa prova? Sacanagem, né? Nem a ciência ainda descobriu para que serve, e isso é cobrado numa prova? Sacanagem, tá? E aí você tem o IgA, IgE, o IgG e o IgM. Vamos colocar aqui rapidão, ó. O A é relacionado à imunidade de mucosas, tá, gente? Eu sempre associo da seguinte forma para não esquecer, tá? Porque o professor também tem que ter seus macetes, né? O professor também tem que dar uma estudada, o professor tem que entender, né? Então, vamos lá. Como que eu lembro do IgA? O IgA, galera, ele está associado a mucosas, e a gente tem que lembrar que as mucosas são a primeira linha de defesa do nosso corpo. Tá, tem a pele também, né? Que é uma barreira física, mas mucosas ali, ó, são o primeiro local onde a gente vai ter células, às vezes, a gente vai ter ação de determinados tipos de substâncias atacando invasores. A pele é uma barreira, as mucosas já podem ter, sim, ação imunitária propriamente dita. Então, eu digo assim, A é a primeira letra do alfabeto. Então, a primeira linha de defesa, ali nas mucosas, acontece pelo IgA. Dá para associar isso? Tá? A é a primeira letra do alfabeto e a primeira linha de defesa? Eu acho que dá, né? Então, associado a mucosas, o IgA, vamos até colocar aqui, ó, número 1, beleza? Maravilha. Aí nós temos o IgD. E esse IgD é o complicadão, porque a gente ainda não sabe direito a função dele. Mas sabemos algumas coisas. Sabemos que ele ativa os linfócitos do tipo B. E, professor, linfócito do tipo B faz o quê? Ele produz os anticorpos. Então, ele é um anticorpo que, na verdade, atua estimulando a produção de outros anticorpos. Vamos colocar aqui, ó. Ativa linfócito
B, tá? Muito bem. Aí o E. O E eu associo de uma outra forma. IgE. Como que se associa, prof? Lá nas células de defesa do nosso corpo, a gente vai ter vários tipos de glóbulos brancos, né? Vocês lembram disso? Vários tipos de glóbulos brancos. Tem os basófilos, os eosinófilos, os neutrófilos, os monócitos, os linfócitos. E aí tem o cara, o eosinófilo. O eosinófilo, ele é um tipo de leucócito que ele é especialista em atacar macro-organismos, por exemplo, vermes. Macro-organismos, protozoários também ele consegue atacar. Então eu associo que o eosinófilo, né, começa com a letra E, que ataca vermes, e aí eu lembro que o IgE, que também tem essa letrinha E, ataca vermes, ataca macro-organismos. Então vamos colocar aqui o IgE, número 3, associa-se com o nosso primeiro item aqui em cima. Beleza. Aí nós temos o IgG. Esses dois, o IgG e o IgM, eu acho que são os mais importantes, tá? Como é que o professor faz para lembrar, para poder explicar para você? O IgM, é o do momento. É o do momento, tá? Ele vai produzir a resposta imunológica primária. Professor, mas você falou que o IgA era o primário. Não, ele tá atuando na barreira primária, né? Que seria a mucosa, tá? Ele não chega lá dentro da corrente sanguínea. É a defesa que a gente tem por primeiro. Agora, resposta imunológica de verdade, lá dentro da corrente sanguínea, infiltrando os tecidos e tudo mais, aí é aquele IgM. Eu associo que ele é o do momento, né? Então, por exemplo, já caiu questões assim. Você está gripado. Nesse momento, você está gripado. Ou você está com Covid. Você está com sintomas da doença. Qual tipo de anticorpo estará mais ativo no seu organismo? O do momento em que você está doente, beleza? O do momento é o IgM. Então vamos colocar aqui, ó, que o M é o da resposta imunológica primária. O 5 aqui, né? E aí o IgG é o da memória. O que é fácil do estudante confundir? Ele pensa que o IgM é o da memória, não é verdade? Tem gente que vai associar o IgM com mucosa, o IgM com memória, e não caia nesse golpe. Tá? O IgM é o do momento. Vamos colocar aqui, ó. Do momento que você tá pesteado, tá doente, beleza? Então, no momento. E aquele que fica na memória imunológica é o IgG. Então, por exemplo, eu detectei lá que eu tenho IgG, tenho anticorpos do tipo IgG em relação ao Covid. Quer dizer que eu já peguei Covid no passado, não quer dizer que eu tô doente agora. Não quer dizer que eu estou nesse momento infectado, tá? Não é nesse momento que eu tô com a doença, sacou? Então eu peguei lá no passado, já me imunizei. Professor, eu tomei a vacina, beleza? Depois de um mês que você tomou a vacina, você vai ver que a contagem de IgG para, né, aquela vacina que você tomou, seja de Covid, seja de qualquer coisa, vai estar alto. Por quê? Porque, cara, já ficou na tua memória imunológica. É aquele que mostra, né, o IgG mostra que você está imunizado, tá bom? Então, das células de memória. 3, 4, 1, 5, cadê? 3, 4, 1, 5, resposta letra A de amor. Beleza? Vamos à próxima. Gostaram? Muito bem, vamos lá. Aqui questões difíceis, meu Deus. Cara, falou em imunização, pode ter certeza que as questões são difíceis. O sistema imunitário, olha só que legal, dá para chamar de imune? Dá. Dá para chamar de imunológico? Dá. Mas a gente tem uma tendência, né, dentro da biologia, de todos os sistemas a gente terminar com ário ou óreo. Por exemplo, circulatório, urinário, beleza? Então, uma vez a gente, por exemplo, chamava de sistema digestivo. Hoje existe uma tendência de chamar de sistema digestório, respiratório e também imunitário, beleza? Defende o organismo humano de agentes estranhos e potencialmente perigosos por meio da imunidade humoral e da imunidade celular, tá? Humoral, olha que nome estranho, né? O humoral tem a ver com o nosso humor, tá? Tudo que é relativo ao humor é dos fluidos corporais, do nosso sangue, tá? É daí que vem também a expressão mau humor. Da onde, prof? No passado, lá na Grécia Antiga, a galera acreditava que o nosso
nosso momento, digamos assim, as nossas emoções momentâneas, elas tinham a ver com o nosso sangue. Ah, se o sangue tá quente, você fica de mau humor. Se o teu sangue tá frio, você tá calmo, tá? Então, achavam que era tudo a ver com o sangue, tá? Esse humor é relativo ao sangue, na verdade, nossos fluidos corporais, né? Então, a imunidade humoral é aquela que tá liberada na corrente sanguínea, né? É aquela que tem a ver com, vamos colocar aqui, anticorpos, beleza? E claro, de imunidade celular também, né? As células liberam anticorpos, mas a gente também vai ter a liberação, vai ter a atividade das células em si, né? Então, existe uma defesa, por exemplo, de células fagocitárias, né? Que vão fazer, englobar micro-organismos. A gente vai ter células que liberam substâncias tóxicas, que não necessariamente são anticorpos, né? Existe uma substância chamada de perfurinas. Elas vão perfurar bactérias. Então, isso são células que fazem. Observe atentamente a figura abaixo e assinale a alternativa que identifica corretamente os componentes desse sistema numerados de 1 a 5. Então, você tem ali os antígenos. Pessoal, eu esqueci o que é antígeno. São os agentes estranhos, tá? Os estranhos. Lembra que os antígenos, que são os agentes estranhos, são combatidos por anticorpos, tá? Beleza. Aí o número 2, ó. Identificam um antígeno específico e se ligam a ele. Esse é o número 2. Se ligam a ele. Percebe uma coisa, uma partícula estranha, tipo uma proteína bacteriana ou uma proteína viral, e se ligam a ele. Aí nós temos fagocitam os antígenos e os apresentam para os linfócitos T. O que é legal aqui, tá, gente? O que é massa? Porque você tem umas flechinhas, né? Mostrando o que é o rolê, né? Umas flechinhas ali, ó, dizendo, ó, vai para isso, depois vai para aquele. Então, essas flechinhas nos ajudam. Vamos começar ali pelo 1. Quem que é a célula fagocitária com capacidade de apresentação dos antígenos? Ela vai lá, come a bactéria, ó, comeu. E aí, depois que ela comeu a bactéria lá, ela pega fragmentos dessa bactéria e apresenta isso para o sistema imunológico. Fala assim, ó, galera, é isso aqui que eu ataquei. Vamos começar a se mobilizar? Vamos produzir anticorpos contra isso? Então, quem faz esse rolê são os macrófagos. Macrófagos, beleza? Então, a gente já vai tirar a letra A fora, a gente já vai tirar a letra D fora, ficamos com a letra B, C e E. Aí, prof, eu sempre fico confuso com esse lance de linfócito T, linfócito B. Você tem que lembrar, né, que o linfócito B é o cara que vai produzir os anticorpos quando ele está ativado. Quando ele está ativado. E o linfócito B ativado, a gente chama de plasmócito. Então, o linfócito B recebe os antígenos, e aí quando ele começa a reconhecer esses antígenos e começar a produzir os anticorpos, aí ele está na sua forma ativada, que a gente vai chamar de plasmócito. Beleza. Aqui era um pouco mais difícil você se confundir, porque, cara, você tem aqui, ó, os linfócitos T aqui. Tá? Os linfócitos T estão aqui. Então, você já não pode marcar linfócito T. Ah, mas tem o TCD8. Mas o CD8 ataca células do nosso corpo. Então, a gente já pode eliminar, ó, a letra A, não é verdade? Beleza. E aí, prof? Opa, mas na verdade a letra A já estava eliminada, né? Opa, todas elas são linfócito B. Ah, meu Deus, ficou muito fácil, né? Então o número 2 tem que ser o linfócito B. Isso, eu fui fazer um rodeio, mas não tinha percebido que todas as alternativas que sobraram só tinha linfócito B como possibilidade. Então o 2 tem que ser o linfócito B, porque tanto a B quanto a C quanto a E tem só essa alternativa como possibilidade. Então aqui o linfócito B. E o que eu falei para você? Que o linfócito B, quando está na forma ativada, é a mesma célula, tá? Não é o linfócito B que se comunica com o plasmócito. O linfócito B se transforma em um plasmócito. Ele está liberando os anticorpos. Então, produz anticorpos contra o antígeno. Então, o 3 tem que ser um plasmócito. A gente já tira fora a letra C, ó. Beleza? E a gente tira também aqui. Beleza? Muito bem. E aí, prof? E aí, nós vamos ter só aqui como possibilidade a resposta, a letra B. Tá aí. Aí, professor, o que seria o 4? Gente, quando um linfócito B recebe um antígeno que ele já conhece, tá? Ele já conhece. Então, a gente tem um primeiro momento que você vai ter que fagocitar a célula estranha, aí vai ter que apresentar isso para o linfócito T,
CD4. Aí o T apresenta para o linfócito B, aí o linfócito B produz anticorpos, aí ele, nessa forma ele se chama plasmócito, mas esses linfócitos B, eles depois que fazem todo esse rolê, eles se transformam em células de memória. O que são as células de memória? São células que já reconhecem os antígenos sem passar por tudo isso aqui. Então, a gente vai ter uma resposta muito mais rápida, que a gente chama de resposta secundária. Se você assistiu a aula, você vai lembrar que a resposta primária é uma resposta mais lenta, e uma resposta que a gente vai ter de resposta secundária, quando a gente já conhece os invasores, por exemplo, eu estou vacinado contra a Covid. Quer dizer que se o antígeno da Covid chegar no meu corpo, rapidamente eu vou reconhecer, o linfócito B percebe a presença desse negócio e ativa células de memória, beleza? Células de memória que serão o nosso número 4. E aí, os 5 produzem substâncias que destroem células infectadas. O que é esses 5? São os chamados linfócitos do tipo T, CD8, chamados também de citotóxicos. Para que servem essas células? Servem para atacar células do nosso corpo. São células que não atacam invasores, que atacam a própria célula. Por exemplo, uma célula que está desencadeando um efeito tumoral, ela vai ser destruída se estiver lá no início. Ou uma célula que está muito infectada por vírus. Ao invés de destruir os vírus, você pode destruir a célula inteira e resolver o problema. Quem que faz isso? As células do tipo linfócito T, do tipo CD8. Beleza? Então, a resposta, de fato, letra B. Muito legal, né? Saber disso. E são vários nomes, tá? Cuidado para não se confundir. Vamos para a próxima. Aqui agora já falando de sistema urinário, uma questão também nada fácil, tá? A gente vai olhar as possibilidades aqui, questões da FAMEP sempre são mais dificinhas, né? Na figura, as letras U, W, X, Y e Z indicam algumas das principais regiões que integram o néfron humano. Muito bem, então você tem o X, o Y, o Z, o W. O que é cada um deles? Vamos dar uma ampliada aqui, ó. Esse X, pessoal, é a chamada cápsula nefrídica, ou cápsula de Bowman, né? Aí o Y, tá vendo aqui, ó, esse tubinho todo contorcido, você já sabe, o nome dele é tubo contorcido proximal. Por que proximal, prof? Porque ele está próximo ao início do nosso néfron. Aí você está vendo toda essa voltinha aqui para baixo, que seria a letra U. A letra U é a nossa alça nefrídica, ou alça de Henle. Ah, os nomes de autores estão caindo, né? Então, normalmente a gente tem mais sendo chamado de alça nefrídica, em geral nos vestibulares. Aí você tem o W, olha o tubo todo contorcido de novo, é o tubo contorcido distal, porque está distante do início do nosso néfron. E aqui o duto coletor, onde a urina já está praticamente formada, só precisa de uma ação hormonal ali. Então, duto coletor, que é onde vai atuar 2 hormônios importantes lá, o ADH, que serve para reter água no seu corpo, e a aldosterona, que serve para também reter, mas reter sais no seu corpo. Esses 2 hormônios, eles elevam a pressão, tá? Seja por retenção de líquido, seja por retenção de sais, você consegue elevar a pressão. Beleza? Ah, professor, eu não lembro disso. Recomendo fortemente que você assista a aula, já que aqui a gente está no momento de aprofundamento. Considerando a fisiologia do néfron de uma pessoa saudável na região letra A. Região Z, ocorre a reabsorção de grande quantidade de água para o sangue. Cadê o Z? O Z... facilitada pela ação de um hormônio produzido no hipotálamo. Galera, a gente vai ter reabsorção de água em 2 locais. Na alça de Henle, reabsorção de sais e de água. E a gente vai ter muita reabsorção aqui, ó, no duto coletor, em função do hormônio ADH. O hormônio ADH, para quem não lembra, é o antidiurético. Diurese é você perder água. Antidiurese é você reter água. E aí, prof? E aí que tá certo. Esse hormônio ADH ele é produzido numa região chamada de hipotálamo, armazenada na hipófise, numa porção chamada de neurohipófise e liberada. Então, letra A está correta. E vamos ver as outras. Y. Existem as mesmas substâncias que são encontradas no plasma sanguíneo.
como proteínas, glicose, água e sais. Galera, rapidão aqui, ó. A tua cápsula, ela funciona como um coador, um filtrão. O teu sangue passa aqui, mas não todo ele. Ficam retidos algumas substâncias. Tipo o quê? Tipo as células e as proteínas. Então, o que passa, o chamado filtrado glomerular, que é aquilo que vai entrar dentro aqui do seu tubo, ó, filtrou o sangue, vai passar o chamado filtrado glomerular. Esse filtrado glomerular, realmente, ele é parecido com o plasma, só que ele não tem proteína. Por quê, prof? Porque o nosso coador segura as proteínas aqui. Então, está errado aqui, ó. Tchan, tchan. Letra B, wrong. C. X, cadê o X? X. A cápsula, né? Ocorre a filtração glomerular. Perfeito. Que depende de uma diferença de pressão osmótica entre as artérias e a cápsula. Cara, a diferença não é osmótica, tá? Ai, meu Deus. O que é pressão osmótica? É a concentração de solutos que a gente vai ter. Concentração de solutos, tá, gente? Concentração de solutos. O que a gente vai ter em X, só para vocês sacarem? A gente vai ter essa arteríola chegando aqui, ó. Beleza, essa arteríola entra aqui, ó. E o sangue entra com muita pressão nesse local. Esse novelo que é criado ali gera pressão sanguínea alta. E como a pressão tá alta, extravasa sangue e esse sangue vai ser filtrado. Então, não é uma pressão osmótica que condiciona. Pressão osmótica tem a ver com a quantidade de solutos, né? Quantidade de solutos. Não é a pressão osmótica que vai promover essa passagem, essa filtração. Como assim, professor? Porque, gente, isso aqui é um coadorzão. A gente não está falando de passagem de onde tem mais para onde tem menos. Não é um processo de difusão. Claro, se a gente tivesse no sangue mais substâncias e lá dentro do interior do néfron menos substâncias, por difusão, substâncias passariam. Mas não é um processo difusório, é um processo realmente de filtração, tá? Filtração, é um filtro que está rolando ali. E esse filtro, ele vai funcionar mais ou menos em função da pressão arterial. Se a pressão está alta, filtra mais, porque vai chegar mais sangue ali. Agora, se a imagine, ó, pressão alta, ó, vai filtrar mais. Agora, se a pressão tá baixinha, ó, filtra muito menos, ok? Massa? Então, não é uma questão de pressão osmótica. Tchau. Difícil essa questão, né? D. Ocorre a reabsorção de sais minerais. Glicose, aminoácidos, ureia e água por transporte ativo. Galera, em U, lá na alça de Henle, a gente tem reabsorção de sais minerais, sim, e de água. A glicose, tá? Os aminoácidos, tudo isso vai ser reabsorvido aqui no tubo contorcido proximal. Então, está errado. E a ureia não precisa ser reabsorvida. A ureia tem mais que ir embora, né? Então, tá errado isso também, né? Tá errado um monte de outras coisas. Em U, não é isso que acontece. Letra E. Em W existem substâncias como os íons e os elementos figurados do sangue que são reabsorvidos por osmose. O que são os elementos figurados do sangue? Elementos figurados do sangue são as células sanguíneas. As células sanguíneas, gente, elas nem entram aqui, ó. Não vai ter glóbulo vermelho, a não ser que você tenha um processo infeccioso muito forte. Mas não vai ter glóbulo vermelho dentro do seu néfron, tá? Não vai ter leucócitos, não vai ter fragmentos celulares chamados de plaquetas. Isso já fica retido no processo filtratório. Em W, pessoal, a gente vai ter o processo de secreção de substâncias que são indesejadas. Então, aquilo que tiver no sangue ainda de ruim, que eu não quero mais, tipo, sei lá, metabólitos, resíduos medicamentosos, ou, né, outro tipo de resíduo, por exemplo, de etanol, alguma coisa assim, tudo isso vai ser secretado, vai ser excretado, né, na verdade, lá na região W. Então, a letra E está errada também. Vamos lá? Vamos para a próxima? Muito bom. Agora, nós vamos para uma questão de somatória. Professor, você sempre coloca essas questões de somatória e no meu estado não tem somatória. Mas por que eu coloco? Porque essas questões, especialmente da UEPG, elas são muito boas para revisar conteúdo. Eu sempre indico para os meus estudantes aqui no Paraná, cara, independentemente de qual vestibular você vai fazer no Brasil, eu quero fazer o vestibular da Cracóvia. Cara, a UEPG é um excelente vestibular para você revisar, principalmente porque cada alternativa que a gente tem nessa somatória são alternativas longas, né? Elas trazem bastante assunto ao mesmo tempo. Então, vamos lá. O sistema urinário humano é constituído por 2 rins, além das vias uriníferas. O que é isso, professor? Então, você tem os rins, né? Vamos desenhar aqui, ó. Um rim, os ureteres, a bexiga
e a uretra. Então, os rins e as vias uriníferas. A respeito da fisiologia e características desse sistema, assinale que for correto o número 1. O álcool estimula a secreção dos hormônios aldosterona e ADH. Galera, álcool etílico tem como efeito no nosso corpo mijadeira. Isso quer dizer o quê, prof? Quer dizer que você perde a capacidade de reter líquido no seu corpo. Por quê? Porque o álcool inibe o ADH. Inibe o ADH. Ele não tem efeito sobre a aldosterona, tá? Mas ele inibe o hormônio antidiurético. Então, tá errado esse estimula, né? Tá errado. Ele é um inibidor do ADH. E sem o ADH, que serve para você reter líquido no corpo, você começa a perder líquido, perder líquido, perder líquido, perder líquido. Você desidrata o seu lindo organismo. Número 2. Nos túbulos néfricos, talvez a gente tenha que voltar na alternativa, na questão anterior, só para você visualizar, tá? Mas vamos lá. Acontece o processo de reabsorção de algumas substâncias, tá? Como glicose, aminoácidos, sais, além de grande parte da água. Verdade, né? Lá naqueles túbulozinhos contorcidos, na alça, a gente vai ter processo de reabsorção. Até no túbulo contorcido distal, que às vezes a gente esquece, a gente tem um pouquinho de reabsorção também, de pegar de volta as substâncias que são boas. Porque imagina o seguinte, né? Teu sangue vem aqui, ó. Aí ele vai ser filtrado. Beleza, filtrou. Tem gente que acha que o rim só serve para filtrar o sangue. Não. Depois que filtra, cara, vai ficar retido aquilo que é sólido e vai passar aquilo que é líquido. Só que no meio desse líquido tá cheio de nutrientes. E esses nutrientes não podem ir embora no seu xixi. Então você vai ter que pegar de volta. E esse processo a gente chama de reabsorção. Então, nossa número 2 está lindamente correta. 4. Havendo necessidade de reter água no corpo, a urina fica mais concentrada em função da maior reabsorção de água. Como assim, prof? Faz de conta que você passou o dia inteiro sem tomar água. Irresponsável. Ficou o dia inteiro sem tomar água. Tomou só quando acordou uma aguinha, aí passou o dia inteiro, aí pá, chegou 8 da noite, você não tomou nada de água, deu vontade de você fazer xixi. Quando você fizer xixi, o teu xixi vai ser mais Sprite ou mais Quat? O teu xixi vai ser mais clarinho, Sprite, ou vai ser mais escurinho, Quat? Ele vai ser mais Quat, não é verdade? Ele está mais concentrado. Concentrado por quê? Porque, cara, você não está colocando água no teu corpo. Então, a pouca água que tem no teu corpo tem que ficar. O teu corpo vai reter água, reter o máximo, porque você não está ingerindo água suficiente. Agora, claro, se você toma bastante água, aí você faz muito xixi e o seu xixi fica mais Sprite, fica mais diluído, ok? Quando você está com pouca água no organismo, tua urina sai mais concentrada. Então, havendo a necessidade de reter água no corpo, como, por exemplo, uma pessoa que não está tomando água suficiente, a urina fica mais concentrada. Yes! Em função da maior reabsorção de água. Yes! Quando a água em excesso no corpo, a urina fica menos concentrada em função da menor reabsorção de água. Linda, linda, linda. Vamos lá, cadê? A número 4, né? Beleza. Vamos... não consigo... Deu um delayzinho aí, tá? Número 8. Quando a concentração do plasma é baixa, a produção do hormônio ADH antidiurético é inibida e, consequentemente, ocorre menor reabsorção de água nos dutos coletores, possibilitando a eliminação do excesso de água. Assim, a urina fica mais diluída. Professor, nada a ver, né? Cara, faz de conta que você tomou 3 litros de água hoje de tarde. Concorda comigo que toda essa água na corrente sanguínea vai deixar os seus componentes sanguíneos mais diluídos? Imagine que você tinha lá 100 sal e 100 águas. Tô dando um exemplo bem esdrúxulo, tá? Você tem 100 sais lá na tua corrente sanguínea e tem 100 águas. Mas não é assim que mede? Não, mas eu tô te dando um exemplo, tá? 100 sais e 100 água. Aí você tomou 1, 2, 3 litros d'água. Aumentou muito a quantidade de água. Os sais continuam sendo 100 sais. E aí, prof? E aí que tá muito diluído o teu sangue. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que eliminar essa água no xixi. E aí teu xixi fica mais diluído. Então, quando a concentração no plasma é baixa, você tinha 100, agora você tomou muita água, ficou muito baixa a concentração, né? A diluição está muito alta, a concentração está muito baixa. A produção do hormônio ADH é inibida, ou seja, você para de reter água no seu corpo e, consequentemente, ocorre menor reabsorção de água nos dutos coletores, possibilitando a eliminação
eliminação do excesso de água, assim a urina fica mais diluída. Então, o número 8 está correta. 16. O sangue chega ao glomérulo sob alta pressão. Lembra que eu falei para vocês? Que vai chegar naquela arteríola aferente lá, ó, com alta pressão para ser filtrada. Ah, é a pressão osmótica? Não! É a pressão sanguínea, tá? Propiciando a passagem de elementos do plasma para a cápsula renal, processo denominado de filtração. O filtrado glomerular contém principalmente água, ureia, sais, aminoácidos, glicose, além de outras substâncias. Sim, o que não tem? Ó, não tem células, porque elas não passam no filtro, e proteínas, beleza? Então, a 16 está correta, a única incorreta é a número 1. Muito boa essa questão, vai dizer que não. Legal fazer umas questõezinhas de somatória, né? Vamos lá para a próxima. Faculdade Pequeno Príncipe, a famosíssima FPP, lá de Curitiba. Você sabia que Robert Wadlow, em 1918 a 1940, viveu pouco, né? Ô, louco. 22 aninhos só. Foi o homem mais alto da história. Wadlow atingiu 2,75 metros e pesava 199 quilos no dia de sua morte. Robert tinha sua glândula hipófise hipertrofiada, que levou à secreção exagerada de somatropina, ou GH. Galera, ó, somatropina ou somatrofina é os nomes que a gente dá pro GH, pro hormônio do crescimento. Soma é corpo e trofos é alimento. Então, o hormônio que alimenta o corpo, que faz o seu corpo crescer. Aonde que é produzida essa somatrofina ou somatropina? Na adenohipófise. Tá? O hormônio do crescimento. Professor, as pessoas que não produzem direito GH são as pessoas que têm nanismo? Isso mesmo. As pessoas que produzem GH para o resto da vida têm o quê? Gigantismo. Muito bem, vamos lá. O hormônio do crescimento. Além de ser o homem mais alto conhecido, ele também ganhou um recorde mundial de maior tamanho dos pés. Ele calçava... Quê? O cara calçava 76 no Sistema Brasileiro de Numeração de Calçados. 76, amigo. Caralho, eu não sabia disso. Eu não tinha lido direito essa questão, não. Calma, como é que o cara... Meu Deus. 76. Estou perplexo. A respeito do sistema endócrino, é correto afirmar que... Letra A. A aldosterona... A professora aldosterona... produzida lá no córtex das suprarrenais. É produzido nas glândulas suprarrenais e é responsável por diminuir a excreção de sódio na urina. Acho que não, né? Galera, aqui que eu já falei pra vocês na aula. Aldosterona. Ó. Retém sais. Ele vai segurar sódio, vai segurar cloreto, né? Retém sais. E aí, se ele retém no corpo, vai ter menos sal aonde? Na urina. Responsável por diminuir a excreção de sódio na urina. Tá certo. Letra B. A somatropina, ou estropina, é um hormônio secretado pela neurohipófise. Não, é pela adenohipófise, tá? A neurohipófise vai liberar ocitocina e também o ADH, que a gente acabou de ver, né? A função endócrina do pâncreas atua na produção de insulina e glucagon. Lindo! Verdade. A insulina é um hormônio que aumenta a glicemia sanguínea. Não! Né? A insulina, a pessoa tá lá com a glicose muito alta. Meu Deus, minha glicose está altíssima, o que eu faço? Aplica insulina, que vai baixar a quantidade de glicose. Como que baixa? Vai tirar a glicose do sangue e enfiar a glicose nas células, beleza? Então, o hormônio aumenta a glicemia? Não, gente. Diminui a glicemia. Diminui. D. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, são hormônios ovarianos. Ai, galera. Tem gente que marca uma dessas, né? Eu sei, é fácil confundir. Professor, eu sempre fico confuso nesse rolê. Calma, tá? Calma. Por quê? Assim, ó, gente. Embora o FSH e o LH atuem no ciclo menstrual, eles são hormônios hipofisários que atuam
atuam nos ovários, fazendo o folículo crescer, no caso do FSH, promovendo a ovulação, no caso do LH, mas eles não são do ovário, eles são aonde? Da onde, professor? Da hipófise. Então, vamos colocar aqui, ó, ovarianos é o caralho. Vamos colocar aqui, ó, são hormônios hipofisários. Beleza? Letra E. A falta dos hormônios da tireoide, né, os tireoidianos, T3 e T4, pode levar à aceleração do metabolismo basal. Galera, assim, ó, o T3 e o T4 aumentam o metabolismo. Como, prof? Eles estimulam a atividade das mitocôndrias, né? Fazem as mitocôndrias trabalhar, produzir ATP e tudo mais. Se tá faltando esses hormônios, vai cair, né? Vai cair, não vai acelerar o metabolismo. Vai cair o metabolismo, porque o T3 e T4 serve para acelerar. Se tá faltando esse hormônio, não vai acelerar. Vai cair. Então, a pessoa vai sofrer de... O que, professor? Hipotiroidismo. Hipo, né? Abaixo, né? Abaixo da produção normal desses hormônios. Então, você produz abaixo e aí o metabolismo cai. Beleza? Muito bem. A resposta, de fato, letra A. O resto tudo errado, né? Muito boa essa questão também. Fiquei sabendo que existia um cara com pé 76. Tô de cara ainda. Vamos lá para a questão de número 17. Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo sobre os hormônios humanos. Então, vamos para a primeira. A prolactina. Cara, não vai errar isso aí, pelo amor de Deus. Prolactina. Prolactina. Prolactina é o hormônio que produz leite. Produz leite. Produz leite. Ah, professor, então posso dizer que ele secreta leite. Não. Uma coisa é o hormônio que produz leite. Outro hormônio é a ocitocina, que promove a secreção de leite. Ele vai promover a contração das glândulas mamárias para o leite sair. Então, tem um hormônio para produzir o leite e outro para liberar o leite. A prolactina promove a secreção de progesterona e estimula a produção e secreção de leite. Não. Tá? A produção, sim. A secreção, não. Tá. Muito bem. Então, falciane. E promove secreção de progesterona também tá errado. Tá, vamos lá. A adrenalina estimula o armazenamento de glicose pelas células, reduzindo sua concentração no sangue. Quem que faz isso? Quem que vai promover a passagem de glicose das... Cara, mas daí não vai fechar? Opa! Ai, calma aí. A adrenalina estimula o armazenamento de glicose pelas células. Quem faz isso é a insulina, tá, gente? Insulina. Galera, será que eles consideraram a primeira verdadeira? Eita, João, não tinha visto isso. Se consideraram verdadeira, a gente tem um erro, tá? Vou até pegar o gabarito agora, pra gente não ficar em dúvida, tá? E agora, professor? Agora vamos ter que achar aqui, né? Vou pegar o gabarito. Não é... Eu peguei, abri o PDF errado. Deixa eu ver se eu tenho esse PDF meio na mão aqui, né? Sistema urinário. Vamos pegar, acho que essa aula 28. É. Questão 17. Nossa, gente. É massa fazer assim na forma de react as questões sem olhar antes, porque a gente consegue ver os erros juntos, né? Então a resposta da 17 é a letra A. Tá? Vamos ver o que ele está dizendo aqui. Letra A. Viu? Então vamos fazer uma observação importante, tá? Então ele considerou como letra A, mas a número 1 tá errado. Eu quero que vocês anotem aí, quem tá anotando. Quem promove a secreção de leite, a liberação, a contração das glândulas mamárias, é a ocitocina. Beleza? E olha, uma coisa que eu não sabia, promove secreção de progesterona. Prolactina tem efeito sobre a progesterona? Vou dar uma pesquisada, eu nem falo disso em aula, mas a prolactina produz o leite e a secreção é feita pela ocitocina. Então aqui nós temos um problem, tá? Um errinho aqui no conceito, tá? Um erro conceitual. Maravilha? Beleza. Tá, a segunda tá falsa mesmo, né? A gente falou, adrenalina. Quem faz o armazenamento de glicose nas células é a insulina, tá? Então tá errada. E aí vamos para a próxima. A insulina aumenta a concentração de glicose no sangue. A gente acabou de ver, né? Que a insulina vai tirar a glicose do sangue
e enfiar nas células. Então, diminui, tá? Ele é um hormônio que a gente chama de hipoglicemiante. Tudo falso até agora, professor? Tudo falso. Vamos ver a última. A ocitocina estimula a contração muscular uterina e das glândulas mamárias. Olha só aqui, gente. Aqui a gente teve uma contradição. Se a ocitocina promove contração das glândulas mamárias, é a ocitocina que promove a secreção do leite, a liberação do leite, né? E a gente vai ter a produção do leite feito pela prolactina, estimulado pela prolactina, e a secreção do leite ocorre em função da ocitocina. Então, eles se contradizeram na própria questão. Eu não tinha visto isso, né? É massa a gente ver junto, mas temos um erro. Isso aqui é para ser falso, tá? Não sei se o pessoal entrou com recurso nessa questão na época, enfim, né? Não sei o que pode ser dito a respeito disso. Mas vamos lá. Gente, tá um temporal aqui. Se simplesmente o nosso vídeo cortar agora, donadão, assim, ó, e depois emendar, é porque eu tive que gravar ali em 2 etapas. Acabou luz, assim, aí eu gravei só um pedaço, aí depois eu terminei de gravar e emendei os 2 vídeos na edição. Mas tá um temporal, pedra, tá chovendo granizo, caramba. Em mamíferos, o controle osmorregulatório envolve diversos mecanismos neurais e endócrinos. Beleza. Galera, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando ocorre a diminuição da ingestão de sódio, a redução do volume sanguíneo, ó, diminuição da ingestão de sódio, redução do volume sanguíneo. Por quê? Porque o sal ajuda a reter água no teu sangue, né? Ah, eu não posso comer muito sal que aumenta a pressão. Verdade, porque você retém mais líquido, né, no sangue, com consequente redução da pressão arterial. Então, se você tem pouco sódio, pouca pressão. Se tem muito sódio, muita pressão. A redução da pressão arterial leva a um aumento na produção de angiotensina 2, que por sua vez atuará em diversos órgãos conforme o quadro abaixo. Então, caiu a ingestão de sódio, vai diminuir o volume sanguíneo e você vai ter uma queda de pressão. Aqui, ó, vamos fazer um caminho. Você vai ter o angiotensinogênio. Você assistiu a aula sobre o sistema RA? É massa essa aula. Você vai sair de cara e dizer, cara, que massa que meu corpo é. Você vai olhar para a aula... Sistema RA, tem pessoa que nem dá essa aula, né? Porque às vezes não tá nos materiais didáticos mesmo. Mas eu fiz essa aula especialmente para você, porque tem que aparecido nos vestibulares. Até no Enem já caiu uma coisa meio relacionada a isso. Aí assim, angiotensinogênio, cara. O que é isso? O teu fígado libera esse composto angiotensinogênio, tá? Então ele sai do fígado e ele fica circulante. E aí quando você tem uma queda... Vou até dar uma apagadinha aqui, ó. Quando você tem uma queda de pressão, o fígado tá lá produzindo angiotensinogênio. Você vai pegar esse angiotensinogênio e converter ele em angiotensina 1. E essa angiotensina 1 vai ser convertida em angiotensina 2. Ah! Como é que funciona? Quando caiu a pressão, o teu rim libera um composto chamado de renina. Tá? Então, presta atenção. O rim libera renina, e aí aquele angiotensinogênio que está na tua corrente sanguínea, eu sei que é muito nome, mas eu espero que você tenha assistido a aula. Aquele angiotensinogênio que está na corrente sanguínea vai ser convertido em angiotensina 1. Né? Então, o rim atua no angiotensinogênio, convertendo angiotensinogênio e angiotensina 1. Aí, a angiotensina 1 passa lá nos capilares do pulmão, tudo isso na corrente sanguínea. Passou nos capilares pulmonares, lá a gente vai ter a liberação de umas enziminhas que ficam nos capilares pulmonares, chamada de ECA, enzima conversora da angiotensina. E essa ECA, ó, não é estatuto da criança e do adolescente, a ECA faz com que você produza angiotensina 2. E a angiotensina 2 vai ter efeitos nas adrenais, na hipófise e nas arteríolas. O que a gente vai ter? Nas adrenais, a gente vai ter liberação de aldosterona. Então, as suprarrenais liberam aldosterona, que faz você reter sal. Retém sais. A hipófise vai liberar ADH, que é produzido lá no hipotálamo, né? Mas libera o ADH, que vai fazer você retém água, ok? Vai reter água no seu corpo. Tudo isso para elevar a pressão. Você segura sal, segura água para subir a pressão que caiu. E as arteríolas? Olha só. Imagine que você tem aqui, ó, uma arteríola. Quando a gente tem o efeito
da angiotensina 2, essa arteríola vai contrair. Então, ela vai passar, ó, a ficar mais estreitinha, ó, meu querido. A gente chama isso aqui de vasoconstrição. Beleza, sabe quando você vai dar água numa horta para uma plantinha? Aí eu vai, sei lá, molhar o gramado. Se você abrir a torneira assim, pegar a mangueira e passar assim, ó, a água vai sair grandona ali, ó, sem muita pressão. Agora você aperta na ponta, diminui o calibre de saída da água, aí a água sai com muita pressão. Então as arteríolas vão fazer o quê? Elas vão contrair para a água fluir com mais velocidade, com mais pressão ali dentro. Beleza? Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta o efeito da angiotensina 2 nas adrenais, na hipófise e nas arteríolas. Então, secreção de aldosterona aumenta. Então, tchau. Secreção de ADH aumenta. Então, aqui. Achei que já estava anulado, né? E aí você vai ter vasoconstrição. Resposta letra E. Contrai os vasos sanguíneos. Maravilha? Questão da Federal do Paraná. Aliás, eu sempre gosto das questões da Federal do Paraná. Vamos para a nossa última questão. Derradeira questão. Galera do céu. Meu Deus do céu. Preciso dar uma olhada aqui fora. Bom, acho que as janelas estão todas fechadas. Acho. Ai, meu Deus do céu. Galera, vamos lá. A figura a seguir representa os resultados obtidos em um teste de tolerância à glicose aplicado a 10 pacientes com diabetes do tipo 2 e 10 indivíduos saudáveis. Todos os indivíduos das amostras apresentam idade e peso corporal semelhantes. Então, beleza. Vamos lá. Então, você tem aqui o gráfico da glicose, o gráfico da insulina e o gráfico do glucagon. Aqui eu quero mostrar uns detalhes para vocês muito massa, tá? Tem muita coisa legal pra gente ver. Primeiro, assim, ó. Glicose da pessoa saudável e glicose da pessoa com diabetes. Só pelo primeiro gráfico você já consegue evidenciar, não é verdade? Todo mundo sabe que uma pessoa que tem diabetes, ela vai ter a glicemia mais alta. Ou seja, a contagem de glicose lá dentro do sangue dela é mais alta. O que seria o natural, assim, né? A gente ter mais ou menos aí 70 miligramas por decímetro cúbico de sangue, a gente ter de glicose, né? Miligramas por decímetro cúbico. Tá? Então, é a quantidade mais ou menos que a gente vai ter de glicose no sangue. Isso no jejum. Ah, claro que depois que você almoça, vai subir, né? Mas olha só. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Resultados obtidos do teste de tolerância à glicose aplicado a 10 pacientes, todos os indivíduos das amostras. Não fala em que horário. Ah, tá. No horário 0 foi aplicado esse teste de tolerância à glicose. Beleza. Então, olha só. A gente vai ter aqui um gráfico que já começa mais alto. Quando você aplica glicose na corrente sanguínea da pessoa, esse é o teste de tolerância à glicose, ó. Coloquei glicose na corrente sanguínea da pessoa, essa glicose vai aumentar e depois ela vai diminuir. Só que a gente tá vendo aqui, ó, que nesse gráfico preto, aumenta um pouquinho e diminui rapidamente. No gráfico que tá em rosinha, aumenta muito e diminui mais devagar. E aí, prof? Quer dizer que o que é isso? Quer dizer que a pessoa do gráfico rosa, ou o grupo de pessoas do gráfico rosa, elas estão mantendo a glicemia mais alta do que o normal. Então, essas pessoas aqui são as diabéticas. A glicose dela está se mantendo mais alta do que o convencional. Essas aqui são as pessoas saudáveis. Então, só por esse gráfico, a gente consegue eliminar já as coisas ali dentro das nossas possibilidades. Então, você sabe que o gráfico rosa é relativo às pessoas diabéticas. Agora, olha aqui. Insulina plasmática. As pessoas saudáveis, olha só que interessante. No momento que a gente aplica glicose no sangue delas, a glicemia sobe e imediatamente elas têm um pico de insulina. Depois que a glicose baixou, olha só, teve esse pico de insulina aqui, ó. Aí a glicose começou a baixar, a insulina baixa também drasticamente. Então, beleza, isso reforça a nossa ideia. As pessoas
que têm diabetes do tipo 2, elas têm um negócio chamado de resistência insulínica. Isso quer dizer o quê? Elas, ao longo da vida, já tiveram que produzir tanta insulina, que elas ficam deficitárias nesse processo. E pior, tá? Pior. Não é só que elas ficam deficitárias, não é que elas produzem menos insulina só. É que a insulina delas não funciona direito. A insulina delas não consegue se acoplar direito na célula e permitir essa entrada de glicose. Porque as células estão recebendo tanta glicose ao longo da vida delas, tanta glicose todo dia. A pessoa toma Coca-Cola toda manhã, come um dogão toda noite, sabe? Come miojo todo meio-dia. É tanto carboidrato, é tanta glicose entrando na corrente sanguínea dessa pessoa que a célula fala assim, pra mim chega, basta, eu não quero mais glicose. E como que ela faz isso, eu não quero mais glicose? Criando uma resistência em relação à insulina. A insulina não faz mais efeito nessa célula. É por isso que você vai ter talvez uma pouca flexibilidade de produção de insulina e uma insulina sempre alta. Então você produz pouco quando recebe glicose, mas ela se mantém sempre alta. Isso aqui é um gráfico da resistência insulínica. Vamos lá. Ok? Resistência insulínica. Muito bem. E aí vamos pro gráfico do glucagon. Cara, isso é muito doido. Muito, muito doido. Porque esse é o gráfico mais contraintuitivo que a gente tem. Você pensa assim, ó. Eu apliquei insulina na pessoa, no tempo zero. Perdão, insulina não. Eu apliquei glicose nessa pessoa, no tempo zero. Aí essa pessoa produz um monte de insulina. Ou às vezes não produz tanto. Enfim, né? Pode estar com resistência insulínica. Olha o que acontece aqui. A pessoa, olha só, saudável, vai ter uma queda na quantidade de glucagon. E a pessoa que tem o problema de diabetes vai ter um aumento na produção de glucagon. Um aumento leve, mas é um aumento. E por que isso acontece? O glucagon é um hormônio relacionado à saída de glicose das células. Saída de glicose das células. E o teu organismo entra em problema aqui. Ele entra num problema. E qual é este problema? Lembra do lance que eu falei para vocês de resistência insulínica? Lembra? Resistência insulínica. Galera, quando você tenta colocar glicose na célula e essa glicose não entra glicose na célula, ela não está entrando, o teu corpo vai pensar que, caramba, já está cheio de glicose. Vamos tirar glicose dessas células. Porque vamos pensar aqui, ó, vamos lá. A célula criou resistência insulínica, presta atenção no que eu vou te dizer, e a glicose não consegue mais entrar dentro da sua célula. Por exemplo, uma célula muscular ou uma célula de fígado, principalmente. Não entra. Quando o teu corpo percebe assim, opa, não está entrando mais glicose, quer dizer que tem muita glicose dentro dessa célula. Se não está entrando, é porque tem muita glicose. E o que ele faz? Ele aumenta a produção de glucagon para eliminar esse excesso de glicose. Então ele se caga duas vezes, ele erra duas vezes. Primeiro, porque ele não consegue colocar glicose na célula. Segundo, ele acha que porque não está entrando glicose na célula, que porque não está entrando, então está cheio de glicose. E não é isso que está acontecendo. A célula está precisando de glicose. Ele está precisando. E ele não consegue perceber isso. O teu organismo não consegue perceber. Está precisando de glicose e não consegue perceber. Porque a célula criou resistência insulínica. No passado, você tinha muita glicose na célula. Como é que se criou essa resistência? Por ter muita glicose. Então a célula está lá, cheia de glicose. Ela diz, peraí, não quero mais glicose, não. Criou a resistência. Só que quando ela cria a resistência por muito tempo, mesmo que você faça uma baixa ingestão de glicose, ela deixa de receber glicose. E essa célula vai ficando sem glicose. E o teu corpo pensa, não está cabendo mais glicose na célula, quer dizer que a célula está cheia. E aí ela vai fazer a liberação de glucagon para eliminar glicose. E isso é uma merda, né? Tua célula não está cheia de glicose, mas o corpo pensa que tá. Então você tem um aumento da liberação de glucagon. Beleza? Massa?
Muito louco isso, né? Falei que era um detalhe bem aprofundado, mas vamos nessa. Identifique os indivíduos saudáveis e diabéticos pela análise dos resultados nos 3 gráficos, né? Então, eu não sei o que ele quer dizer com 1 e 2. O gráfico rosa é o 1? Ah, é. Tá aqui embaixo a legenda, ô animal. Ah, não. O gráfico 1 é dos saudáveis, né, gente? E o gráfico rosa é o 2, tá? Então, vamos colocar que o 1 são os saudáveis. Saudável. E o 2 são os diabetics. Olha a legenda, professor. Não rateia. Vamos lá. Aí tem o 0, que é o momento da ingestão de glicose, e 300 minutos depois de observação. Tá. B. Quais são as células... Deixa eu aumentar, né? Quais são as células responsáveis pela produção dos hormônios apresentados nos gráficos B e C? Quais são as células? São as células lá do pâncreas, tá? Então, as células chamadas de células alfa produzem glucagon. E as células chamadas de células beta do pâncreas vão produzir a insulina. Beleza? Muito bem. De forma resumida, explique o que aconteceu com os pacientes diabéticos, considerando a leitura de cada um dos 3 gráficos. Então, cara, é aquilo que eu falei para vocês, né? Eu não vou explicar tudo de novo, qualquer coisa dá uma voltadinha aí, mas o gráfico 1, você pode dizer que houve a entrada de glicose nas pessoas que têm diabetes. A gente teve uma entrada de glicose. Cadê? Teve uma entrada de glicose, sim, mas o nível de glicose nessa pessoa continua alto porque ela não consegue remover toda a glicose da corrente sanguínea e colocar nas células em função de uma resistência à insulina. Aí você pode falar também do gráfico B e do gráfico C, enfim, todas as coisas que eu te expliquei. É uma questão muito difícil essa, né? Especialmente pelo gráfico C, que pouca gente vai se ligar. Apresente uma provável consequência do nível de glucagon observado nos indivíduos diabéticos. Ah, olha só que massa, né? Então, vamos lá. Você tem a célula. Essa célula não está recebendo tanta glicose quanto deveria, né? Mas ela tem alguma glicose. O glucagon, ó, glucagon, ele vai aumentar nas pessoas com diabetes e a glicose vai sair. Então, o efeito do glucagon é um efeito ainda mais nocivo, né? Porque além de você cuidar da alimentação, quando você tem um pouquinho, né, de ingestão de glicose, o glucagon ainda vai fazer com que saia mais glicose das células. Então, as células vão perder um pouco de glicose que elas têm lá dentro, né? Perder um pouco da glicose que elas têm lá dentro. E aí, com isso, perdendo, você vai ter um aumento da glicemia. Então, apresente uma provável consequência do nível de glucagon observado nos indivíduos diabéticos. O glucagon vai aumentar a glicemia. Ok? Vai aumentar a glicemia, porque ele promove retirada de glicose das células do fígado, especialmente, tá? Especialmente células do fígado. Retira a glicose das células do fígado e joga na corrente sanguínea. Beleza? Lembra aí, né, que o gráfico 1 a gente vai ter um aumento da glicemia, né? Imagine se receber uma injeção de glicose, vai aumentar a glicemia, tanto para uma pessoa saudável quanto para uma pessoa diabética. Só que esse aumento é muito mais notável na pessoa diabética. Por quê? Porque ela tem resistência à insulina. A gente comprova essa resistência à insulina dessa forma aqui, nesse outro gráfico. Você pode ver que a insulina da pessoa está super alta sempre e as células estão resistentes à insulina, quer dizer que o efeito dela é menor. Então, as células estão deixando de receber glicose. A pouca glicose que tem dentro das células ainda vai sair por efeito do glucagon. Beleza? Massa? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que vocês tenham entendido muita coisa nova. Ela durou quase 1 hora, imagina se a gente fosse fazer a parte do sistema nervoso, ainda teria muito mais coisa pra gente ver, mas é uma aula muito legal. E qualquer coisa também pro pessoal da Tatuzada Medonha, vocês têm as respostas esperadas para essas perguntas lá disponível no material de vocês. E se você não faz parte da Tatuzada Medonha, eu convido você a fazer parte. Por lá você encontra listas de exercícios para cada uma das aulas que a gente tem aqui no YouTube. Por lá você encontra material extra na forma de mapas mentais, ilustrações para cada uma das aulas, que são as lousas que eu coloco aqui, todas digitalizadas em desenhos que eu faço manualmente, além da possibilidade de um atendimento direto comigo, de maneira muito legal, por meio do nosso grupo, na verdade, lá no Telegram, né? Eu ia falar grupo do WhatsApp, mas é um grupo no Telegram, beleza? Um grande beijo para vocês, fiquem bem e até a próxima, meus queridos!